Paz e bem, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso canal Estudando Consciente. Hoje nós iremos falar a respeito do banho de erva. Dentro do fundamento e dos conceitos de Umbanda, o banho de erva é do pescoço para baixo. E por que não na cabeça? Bom, dentro do que é ensinado, ressalva as ervas de Oxalá. Mas por que Oxalá? Porque Oxalá é pai de todos nós. E dentro do fundamento das tradições, é porque veio assim, bem ensinado. Vieram nossos irmãos escravizados, trouxeram e foram repassando. Mas há quantos anos, né? Quantos séculos foi isso atrás? Eu aceito e respeito a opinião de todos. Mas sempre podemos trazer algo que acrescente no fundamento e na tradição. Quando a pessoa repele, torna-se fundamentalismo. A gente vê esses grupos fundamentalistas, né, que interpretam o Corão do jeito que eles querem para manipular a mente das pessoas, não só lá, mas em todas as religiões. A gente vê o exemplo do cristianismo, né, que criaram a Inquisição, né, e outras coisas. A gente vê da Umbanda, de outras mais religiões, utilizando para manipular. Isso faz parte ainda do nosso entendimento. Por isso que eu sempre digo, tem até um vídeo que eu fiz, né? Está no canal, porque temos que estudar, porque a gente não vai ser massa de manobra. E uma amiga falando, conversando com ela pelo WhatsApp, sobre banho de erva. Ela disse que o Amanci, quando vai colocar na cabeça de uma pessoa, tem que saber o orixá falangeiro dessa pessoa, porque o orixá tem quizila com algumas ervas. Se não me entender quizila, para explicar melhor, digamos que ele não se dá bem com a erva, vibracionalmente, a vibração energética, ou tem alergia. E uma outra amiga, a gente também conversando, depois pelo Zap, ela disse que sempre tomou banho, seja com erva, sal grosso, da cabeça aos pés. Assim, ela segue a orientação da preta velha que doma ela, conduz ela, né? Doma uma brincadeira com ela. Então, por que não são todas ervas? Então, ela disse também assim, era isso que eu estava querendo lembrar. Vai ver que eu tenho uma fé torta. Eu sei que não existe fé torta nem fé reta. Existe a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega é aquilo que a gente vai acreditar porque o sacerdote, a sacerdotisa lá, comanda a religião, fala, interpreta lá o livro sagrado da religião dele, né? Seja no islamismo, no judaísmo, no cristianismo. E a mãe, o pai de santo falou lá dentro do terreiro que é assim, um zelador, uma zeladora de santo. Aí a gente não questiona em respeito porque ele é mais velho, ele estudou, mas tudo vem às claras para acrescentar algo mais. A humanidade vai evoluindo, a ciência evolui, então nós podemos trazer, analisar e trazer. Lá no kardecismo diz que se Kardec, o Chico, o Emmanuel, o Bezerra, a Joana de Ângeles não falou, não escreveu, então a maioria não aceita. Alguns só
Kardec, são assim, o Kardec não está no Pentateuco, ele não aceita. Então, o cristão não está na Bíblia, ele não aceita. Isso é a fé cega. A fé raciocinada nos leva a questionar. Por exemplo, lá no início eu falei que só as ervas de Oxalá. Que Oxalá é pai de todos. E por que não de Iemanjá? Se Iemanjá é mãe de todos. Eis a questão. Isso é raciocinar. E conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que nós podemos trazer, como falei, e acrescentar. Por exemplo, onde é formado o pensamento? Nosso pensamento é formado em nossa mente. A nossa mente, o corpo mental, tá? Nós temos na playlist o livro vídeo que diz os 7 corpos espiritual, ou 7 corpos do espírito, né? É ligado ao nosso cérebro físico, essa matéria. É ali que é formado o pensamento positivo e o pensamento negativo. Segundo a ciência, os iguais se atraem, os opostos se repelem. Então, se eu tomar banho de uma erva que não seja de Oxalá jogar na cabeça, a minha vida pode desgringolar ou mudar de rumo, que agora me falta a palavra. Vamos dizer assim no português coloquial, um revertério, mudar a polaridade. Então, o que acontece? E as outras ervas, né? As energias de outras ervas. Aí entra. A ciência diz que os iguais se atraem ou os opostos se repelem. Essa segunda amiga, uma vez nós conversando, ela não é de Umbanda não, ela é uma macumbeira ainda indecisa. Ela é kardecista. Então ela disse que ela passava por uma situação e a vovó falou para ela tomar um banho. Eu lembro a erva, alecrim. Deve ter tido outros, eu não lembro, tem muito tempo. Mas não era para comprar, era para ir colher num lugar que tinha. E sal grosso. E quando ela acaba de tomar um banho normal, ela joga o banho da cabeça ao pé. Aí vamos dizer como eu consigo gravar. Que ela tomou um baque, como tivesse empurrado, saído do alvo dela. Por que ocorreu isso? Pensamento é formado na mente. O positivo, o negativo, os afins se atraem, os opostos se repelem. Seja positivo ou negativo. Se eu passo pelo momento, né, de desequilíbrio, eu já passei, todos nós passamos, eu vou atrair aqueles pensamentos negativos. Uma vez aqui eu contei que eu passei por uma situação e eu trabalhava de vigilante armado na agência bancária. E estava uma tormenta mental muito grande. Muito pensamento vindo negativo. E eu pedindo ajuda, porque já vinha, né, trabalhar armado, já vinha pensamento de atirar, né? Pensamento, né, de a gente se matar, tal. Aí eu ouvi uma voz no campo mental dizendo, para, chega, ou vão se ver com Zé Pinga-Fogo, que é o malandro que me orienta. Então, vê, quando a gente passa por algo, vai surgir o nosso pensamento, positivo ou negativo. Aí vem outros, nesse caso, eu sofri uma influência negativa. Todos nós passamos por isso. Então, quando eu jogo o banho, e já ia esquecendo. E quando há o ataque, quando há o pensamento negativo, nós atraímos
pensamentos iguais, forma os pensamentos negativa, larvas astrais e o quiumba, que lá no kardecismo é chamado de obsessor. Ele vai nos trazer essas formas de pensamento, ele vai trazer espírito adoecido que estão vagando, né, caminhando, com pensamentos iguais ou pensamentos piores, né, mais negativos, e vai anexar, vai colocar ele ao nosso lado, interligar-nos, e nós ficaremos nessa situação. Quando eu tomo banho de ervas e jogo da cabeça aos pés, a espiritualidade trabalha com essa energia positiva das ervas para desfazer esses laços, retirando as larvas astrais. Quem já viu o sanguessuga, né? Ele vai colar. E uma vez que eu criava cavalo, tinha mais umas 2 éguas que eu sempre gostei. Fomos cortar capim. Hoje já não existe mais. Construíram, lotearam. Eu saí de dentro da água, fui cortar aquele capim em Angola. Ele nasce na água. Tinha umas 2 sanguessugas na minha perna, então seria como sanguessuga. Sanguessuga não é o nome disso. Suga o sangue. E as larvas astrais é a nossa energia. Uma retroalimentação. Então, quando a gente joga o banho da cabeça aos pés, ela vai soltar. Então, quando essa amiga tomou o baque, foi quando a erva funcionou. Funcionou, tirou aquilo que estava causando uma situação assim desgastante na vida dela, onde se interpreta que ele tem um desequilíbrio que vai modificar. Volto a repetir, aceito e respeito a opinião de cada um, a crença, o entendimento. Mas eu vou à base pela ciência, né? Se é o pensamento criado na mente, na cabeça, então o remédio tem que ser aplicado no local correto, que é o banho. Ele vai e tira essa energia, tira os parasitas astrais, as larvas astrais, e a gente vai sofrer. Eu costumo assim repetir, eu aprendi que a repetição é a mãe da retenção. A gente repete, vai retendo a mente, tanto eu falando como vocês ouvindo. Então, por isso que eu, dentro do estudo, claro, com a ajuda dos guias, eu consigo entender que o banho tem a necessidade de ser na cabeça, para poder desfazer o elo, né? Retirar os parasitas, cortar o elo com quiumba, o laço fluídico, né, que nos liga mentalmente e nos fortalece. Por isso que muitas das vezes o banho jogado o pescoço para baixo, ela não surte efeito. Ah, mas o orixá pode ter quizila. O orixá falangeiro é um espírito, vamos dizer assim, da evolução de Chico Xavier. Por exemplo, lá no kardecismo, isso aí é muito longo, então um dia eu falo. Minha mentora lá é a irmã Sheila. A irmã Sheila é conhecida no kardecismo como a enfermeira do amor. Na Umbanda, ela trabalha na linha de Oxum. A Oxum falangeira que me orienta é Oxum ao Pará. Então, a irmã Sheila é um espírito evoluído. Volto a repetir, aceito, respeito a opinião de cada um. O espírito é energia. Ele não vai ter essa quizila. Ele não vai reagir. Né? Então, eu
for aplicar essa energia positiva. Ele vai com essa energia, seja ele, seja ela, seja o outro guia, seja o pai Cipriano, seja a mãe Miliciana, caboclo, uma criança, eles vão usar a energia para fazer a limpeza astral, do corpo astral. Vai retirar tudo que está me desequilibrando, tudo que está me desconcentrando, me atormentando a mente, me causando até reflexo no corpo físico. Então, eu trago assim, compartilho, né? O canal foi criado, pedido do pai Cipriano que eu compartilhasse o conhecimento. Eu trago o conhecimento, cabe cada um analisar se tem coerência ou não. A fé raciocinada. Eu faço assim. Então, essa é a sugestão que eu dou. Se lá no seu terreiro você aprendeu o que é do pescoço para baixo e você prefere do pescoço para baixo, siga a orientação da sua mãe, do seu pai de santo. No Facebook, eu vi uma postagem sobre banho. Ele fala, a pessoa escreveu da cabeça para baixo, mas se você preferir, do pescoço para baixo, não vai te fazer mal. Mas se você tem dúvida, siga a orientação. Por isso que eu cheguei a estudar a respeito da formação dos corpos espiritual, a respeito de como funciona a obsessão. Eles utilizam até chip para voz gravada atormentando. Até isso, com o banho, com a energia da erva, vai desconectar. Então, eu fui estudando lá, ainda estava no kardecismo, que eu fui estudar o porquê do banho de erva. Quando eu estudo sobre o banho de erva, eu passo a entender e compreender. Eu venho para a Umbanda, não só o banho de erva, outras coisas que eu usava no ritual da Umbanda. Então, eu espero ter conseguido passar para vocês a necessidade do banho de erva da cabeça para baixo. Então, espero ter conseguido passar, tá? Estou me recuperando. Eu passei por uma cirurgia da coluna cervical, fez 2 meses, dia 30 de junho. Foi acessado por aqui, né? Aí depois irei fazer mais uma na cervical para substituir os nervos. E esses 2 procedimentos, essa que eu fiz foi para botar bolinhas de silicone, eles falam queijo, onde gastou a cartilagem e placazinhas de e parafusada também com parafuso de titânio. Eu ainda sinto dor. Não posso ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, nem muito tempo deitado. Então eu espero, tá? Às vezes me dá uns lápis assim devido ainda à dor. Por isso que às vezes eu fico meio desorientado. Então voltando, espero ter conseguido passar, tá? Com todo o respeito ao entendimento de cada um, conhecimento. Se gostou, tem um preço. Não é muito caro não. Dê seu gostei. Se não gostar, dedinho para baixo também, não tem problema. Compartilhe, comente, né? Critique, sugestões de temas que você precisa. Se não entendeu, me diz no comentário. Mesmo que você vai assistir tem meu zap, coloca no comentário. E se não se inscreveu, se inscreva. Toque no sininho para receber notificações do canal. Isso tudo ajuda o sistema do YouTube, o robôzinho lá, a inteligência artificial, a entender que o tema é relevante, vai ajudando o canal, o vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Então, Cristo que vive em mim, saúde o Cristo que vive em você. Até o próximo vídeo.